Olá, boa tarde. Quarta-feira, 29 de abril. Hoje é aniversário de Campos do Jordão, 146 anos. Parabéns! No Band Cidade de hoje, vamos falar das demissões em massa na indústria aeronáutica. Começou. A Câmara de Taubaté retomou as sessões depois de 4 semanas suspensas em razão da Covid-19. E as filas para o saque do auxílio emergencial em dinheiro continuam nas agências da Caixa. Uma programação online para ajudar empreendedores de Taubaté também está no Band Cidade, que começa agora. Só neste mês, pelo menos 300 pessoas já foram demitidas de 6 empresas da região que fornecem peças para a Embraer. A denúncia é do Sindicato dos Metalúrgicos, que programa um ato hoje em São José dos Campos. Ao vivo, a repórter Caroline Rossazzi tem mais informações. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Nicoline, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa manifestação, que deve contar com a participação de entidades sindicais da região e de trabalhadores, está prevista para começar às 3 horas da tarde, na frente da Embraer, aqui em São José dos Campos. Com esse ato, o Sindicato dos Metalúrgicos quer que a Embraer cobre dessas empresas fornecedoras a anulação dessas demissões. Sobre isso, eu vou conversar agora com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Renato Almeida. Renato, na visão do sindicato, o argumento que essas empresas estão dando para as demissões não se sustenta? Boa tarde. Boa tarde, Nicoline, a todos que estão nos vendo nesse momento. Para o sindicato, essas demissões são um ato desumano que foi feito agora recentemente por essas empresas, né? Essas empresas, a grande maioria são multinacionais, ou seja, possuem matriz em outros países, se instalam aqui na nossa região pagando baixos salários e agora, no momento que os trabalhadores mais precisam, eles estão demitindo os trabalhadores. Então, esse ato é para anular essas demissões que ocorreram aqui na nossa região, que foram mais de 300 que o sindicato observou nessa semana que os trabalhadores nos procuraram. Na visão do sindicato, essas empresas poderiam colocar em prática outras medidas que não sejam as demissões. Exatamente. O sindicato tem feito vários acordos com empresas grandes aqui da região, onde está se conseguindo estender esse período de estabilidade no emprego, né? Tem contrato suspenso, existem algumas medidas que foram feitas pelo governo, nós achamos ainda que essas medidas são aquém das reais necessidades, porém, nesse momento, é necessário sentar e achar um ponto de equilíbrio para preservar o emprego dos trabalhadores. O sindicato também defende a estatização das empresas? Sim, o sindicato tem como bandeira histórica nossa a estatização da Embraer. Até porque nós achamos que a privatização da Embraer não trouxe nenhum benefício e agora, com todo esse problema que teve dessa fusão com a Boeing, essas empresas que estão demitindo são empresas que são parceiras da Embraer e, nesse momento, nós achamos que o governo federal tem que editar uma medida provisória para, minimamente, não ter mais demissões aqui no nosso país, que é perfeitamente possível, e também um marco mais estratégico está estatizando a Embraer e essas empresas que vêm a demitir aqui no nosso país. Renato, como é que tem sido para o sindicato enfrentar essa crise que começou aí com a pandemia do coronavírus e agora teve mais essa notícia do fim da parceria entre a Boeing e a Embraer? Então, o sindicato, ao primeiro momento, procurou as empresas, né, quando a OMS disse que existia uma pandemia e que precisava seguir os protocolos. E o sindicato procurou algumas empresas, para as empresas derem licença remunerada, férias coletivas, e muitas foram atendidas. Agora, o segundo momento é um processo de negociação que nós estamos fazendo para preservar os empregos, né? E toda essa situação que viveu a Embraer com a Boeing, nós temos um acordo com a Embraer que permite, aí vai ficar os trabalhadores 2 meses com contrato suspenso e também não é para ter demissões. Então, nada se sustenta nesse momento ter demissões. Então, o sindicato está buscando agora estabilidade no emprego. Tá certo, Renato. Muito obrigada pela sua entrevista. Medidas aí para tentar evitar, né, as demissões, porque quem acaba se prejudicando são os trabalhadores. Nicoline. Obrigado, Carol, pelas informações. Ótima tarde para você. Depois de 4 semanas com as sessões suspensas por causa das orientações preventivas do coronavírus, a Câmara Municipal de Taubaté retomou as atividades nesta terça-feira. Na pauta, a volta do comércio após a quarentena. O retorno dos vereadores ao trabalho foi marcado por protestos. 50 motoboys se reuniram em frente ao prédio da Câmara. O grupo reivindicava aos parlamentares medidas de segurança à categoria, vítima constante de assaltos. Depois de 4 semanas com as sessões suspensas devido às orientações preventivas do coronavírus, a Câmara Municipal de Taubaté retomou as atividades nesta terça-feira. Sem a presença dos munícipes na galeria, a sessão ordinária aconteceu de portas fechadas para a população e transmitida pelas redes
redes sociais. A decisão de retomar os trabalhos partiu dos próprios vereadores. É tudo muito novo para nós, né, para o mundo inteiro, então a gente estava seguindo aí as indicações da Organização Mundial de Saúde, mas também não dá para a gente ficar eternamente nesse quadro, né? Então, a gente precisamos voltar, apesar de que, nesse período que a gente estava afastado, os vereadores continuaram atendendo via telefone, né? Vereadores que se enquadram no grupo de risco também acompanharam a sessão pela internet. Apenas uma ausência foi registrada no retorno das atividades parlamentares. Quem participou presencialmente usava máscara de proteção, mas alguns assessores ignoravam o distanciamento. Com o retorno das sessões, os vereadores discutiram a atual situação da pandemia da Covid-19 no município e ainda a possibilidade do retorno gradual das atividades comerciais e de serviços na cidade. 8 itens estavam na pauta do dia e um dos projetos colocados em discussão foi do vereador Douglas Carboni, do PCdoB, que propõe a diminuição dos salários da Câmara. Está tramitando nas comissões e foi lido hoje, inclusive, nós voltamos até por conta desse projeto mesmo, que é com relação à diminuição de subsídios do próprio vereador e também do funcionalismo, né? Então, esse projeto foi lido hoje na sessão, ele vai tramitar agora para que a gente possa poder contribuir também, dar a nossa parte à sociedade. Bom, o projeto de redução dos salários foi lido na sessão de ontem e segue agora para os pareceres da consultoria jurídica da Câmara e das comissões. Só depois desses trâmites entra na ordem do dia para a votação. A próxima sessão está marcada para amanhã. E a Prefeitura de São José dos Campos assinou hoje os contratos para as obras da linha verde e para a fabricação dos 12 veículos leves sobre pneus, os VLPs. Com 20 quilômetros de extensão, a linha verde pretende facilitar a mobilidade na cidade. Pelo corredor, irão trafegar os VLPs, que terão capacidade para 195 passageiros cada veículo. O custo total do contrato é de R$ 55.800.000, sendo 30 milhões custeados pelo governo do estado. O secretário de Mobilidade, Paulo Guimarães, explicou essa primeira etapa das obras. Confira. Esse contrato que foi assinado agora é da primeira etapa da linha verde, que vai ligar a região sul até a rodoviária nova, né, o terminal interurbano de ônibus. Ela tem praticamente intervenção zero com o trânsito local, ela não vai causar nenhum tipo de transtorno, muito mínimo, porque ela é executada num trecho que não tem vias, né, ela utiliza a rede de transmissão de energia. Então, essa é uma obra de 18 meses de duração e é a primeira etapa da linha verde. Depois, a gente tem a segunda etapa que liga a rodoviária nova até a região da Igreja da Cidade e a terceira etapa da Igreja da Cidade até o Parque Tecnológico. Agora a gente muda de assunto. Em Ubatuba, a população colocou fogo no ônibus do transporte público. Veja essas imagens. Foi na noite de ontem, na rodovia Rio Santos, perto da Avenida Rio Grande do Sul. Os bombeiros conseguiram conter as chamas, ninguém ficou ferido por sorte. Segundo a PM, o motivo do ato de vandalismo seria a morte de um adolescente na favela da Anchieta, após um confronto com policiais. Já na versão da PM, os policiais entraram na favela por causa de uma denúncia de tráfico de drogas e o jovem que morreu era suspeito e reagiu durante a operação. Em São José dos Campos, um homem de 50 anos foi executado a tiros no final da tarde desta terça-feira no bairro Santa Inês 2, Zona Leste. Testemunhas afirmam que viram o suspeito do crime entrar em um carro depois de fazer os disparos. A vítima era proprietária de uma oficina. O caso é investigado agora pela Polícia Civil. Vamos com imagens ao vivo para você aqui no Band Cidade. Trecho de Caraguatatuba, rodovia dos Tamoios, a chegada ao litoral norte. Sol e altas temperaturas, hein? Máxima de 29 graus. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Faltam 2 minutos para 1 da tarde.